Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Lado Assombrado. Eu me chamo Leandra e eu tenho o maior carinho em ler os relatos enviados por vocês, tá? Então, se você tem um relato, conhece alguém que tem um relato, pede autorização e me envia aqui no e-mail que está na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto no TikTok. E se você é do TikTok, não esquece de acessar lá na minha bio o link direto para o meu canal do YouTube, que eu dependo de vocês para continuar com esses relatos, tá? Então vamos fazer esse canal crescer, tá bom, gente? Me envie os relatos, me visitem no canal do YouTube, curta e comenta bastante. Então vamos lá para o relato de hoje. Minha mãe morreu há 3 anos, mas ela entrou no meu quarto na semana passada e me deixou uma prova. Vamos lá. Olá, Leandra. Já troquei todos os nomes reais dessa história e o texto passou por revisão de inteligência artificial antes de ser enviado. Você pode ler com segurança. Eu precisei de 6 meses de coragem para escrever isso. Então vamos lá. Meu nome é Renata, tenho 31 anos, sou de Belo Horizonte e nunca fui o tipo de pessoa que acredita em assombração. Minha mãe sim, ela acreditava em tudo, em orixás, em santos, em espíritos que ficam por perto dos filhos depois de morrer. Ela dizia que quando a gente ama alguém de verdade, a morte não é parede suficiente para separar. Eu ouvia, sorria e por dentro pensava que era coisa de quem precisa de consolo. Achei isso até novembro do ano passado. Bom, minha mãe, vou chamá-la aqui de Dona Laura, morreu 3 anos atrás de um aneurisma cerebral. Foi rápido. Uma sexta-feira de tarde ela estava bem, me ligou às 17 horas para perguntar se eu iria jantar lá no domingo. A gente riu, deu alguma risada, coisa que eu não lembro mais o que foi. Às 21 horas, meu irmão me ligou do pronto-socorro. Ela não voltou a acordar. Ficou 3 dias em coma no hospital antes de ir. Eu passei esses 3 dias sentada do lado da cama, segurando a mão dela, falando com ela sem saber se ela ouvia ou não. Meu irmão, vou chamá-lo de Marcos, ficava me puxando para comer, para dormir, e eu ficava, não conseguia sair. Na manhã do terceiro dia, antes dela partir, aconteceu uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para o Marcos, nem para minha terapeuta. A mão dela apertou a minha. Os médicos disseram que era um reflexo involuntário. Talvez fosse, mas o aperto durou tempo demais para ser um reflexo. E veio acompanhado de um calor que subiu pelo meu braço inteiro e chegou no peito como um abraço por dentro. 2 horas depois, ela foi embora. Os 3 anos que se passaram, o luto foi uma coisa intensa. Luto é uma coisa que cada pessoa vive de um jeito. O meu foi silencioso e longo. Eu trabalhava, saía, ria quando precisava rir. Funcionava. Por fora eu estava inteira. Por dentro havia um buraco do formato exato da minha mãe que eu não sabia como preencher. Passei os 3 anos seguintes sem nenhuma experiência estranha, sem sonhos com ela, o que me deixava mais triste do que me deixaria qualquer assombração. Pessoas que poderiam, pessoas que puderam, pessoas que puderam alguém, pessoas que perderam alguém, perdão, pessoas que perderam alguém vão entender isso. A gente queria tanto sonhar, queria tanto sentir alguma presença e não vem nada. É só o silêncio e a ausência. Aprendi a viver com um buraco. Não aprendi a gostar dele. Novembro do ano passado, eu estava passando por um período difícil. Havia perdido um projeto importante no trabalho. Estava com dívidas acumuladas de uma sociedade que havia dado errado. E o apartamento que eu morava sozinha estava começando a precisar de reparos que eu não tinha dinheiro para fazer. Numa terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, eu estava sentada na cama com o notebook no colo.
olhando para a planilha de dívidas pela milésima vez, quando a luz do quarto piscou, uma vez só, rápido. Olhei para o teto, pensei em problema elétrico, anotei mentalmente para checar o difusor, o disjuntor no dia seguinte. Voltei para a planilha. A luz piscou de novo. Dessa vez, 2 vezes seguida, e veio acompanhada de um cheiro. Perfume de gardênia. Minha mãe usava perfume de gardênia desde antes de eu nascer. Era o perfume dela. Cada vez que eu entrava na casa dela, eu sentia aquele cheiro que estava lá. Quando ela morreu, minha tia quis jogar fora o vidro que havia sobrado na penteadeira e eu guardei. Ainda tenho. Está no armário, fechado. Nunca abri porque não consigo. Não havia razão nenhuma para aquele cheiro estar no meu quarto naquela madrugada. Fechei o notebook devagar, o cheiro estava forte, forte demais, e eu estava vindo de um canto específico do quarto. O canto perto da janela, onde eu tenho uma cadeira velha, que uso para jogar roupa quando estou cansada demais para dobrar. Havia roupa na cadeira, sempre tem, mas naquela noite havia um vulto sentado nela. Não era uma forma sólida, não era uma pessoa que eu pudesse descrever em detalhes. Era mais quando você olha para algo com um canto de olho e percebe que tem alguma coisa ali. Mas quando você vira a cabeça direto, quase some. Era assim, presente demais para ser imaginação, transparente demais para ser uma pessoa. Mas o que me fez parar de respirar não foi o vulto, foi a sensação. O mesmo calor que havia subido pelo meu braço no hospital 3 anos antes, o mesmo abraço por dentro, tão idêntico, que meu corpo reconhecia antes da minha cabeça. Comecei a chorar antes de entender por quê. Fiquei olhando por canto da, Fiquei olhando para o canto da cadeira e chorei por talvez 5 minutos sem parar. Não de medo, de uma saudade tão grande e repentina, aliviada, que meu corpo não sabia lidar. Então eu ouvi, não com os ouvidos, do mesmo jeito que você escuta uma música que está dentro da sua cabeça. Você não ouve com ouvidos, você simplesmente sabe a melodia. Foi assim. Uma frase, a voz dela inconfundível. Atrás do espelho. Só isso. 3 palavras. E então o cheiro foi embora. O calor foi embora. O vulto foi embora. E eu fiquei sozinha no quarto, às 2 da manhã, com o notebook fechado, no colo e o rosto cheio de lágrimas. Fiquei sentada por um longo tempo sem me mover. Atrás do espelho? Bom, tem um espelho grande no quarto. É um espelho antigo, com moldura de madeira, que era da minha mãe. Ela me deu quando eu me mudei para o primeiro apartamento. Disse que o espelho, com história, traz proteção para casa. Então eu tinha colocado ele apoiado na parede do quarto, inclinado levemente com uma decoração. Nunca tinha olhado atrás dele. Me levantei, joelhos bambos, fui até o espelho, me agachei e com 2 mãos afastei ele levemente da parede. Havia um envelope, papel amarelado, com meu nome escrito à mão na frente. A letra? A letra era da minha mãe. Pensei estar, pensei, Precisei sentar no chão porque as pernas não sustentavam. Fiquei olhando para o envelope por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 2 minutos, pode ter sido 20. Não sei mensurar, Leandra. Com as mãos tremendo, abri. Dentro havia uma carta de 2 páginas e dobrado junto com a carta um papel que reconheci imediatamente. Era uma caderneta de poupança antiga, daquelas de papel, com o nome da minha mãe e o meu. A carta dizia que ela havia aberto aquela poupança quando eu nasci, que havia depositado pequenas quantias ao longo de 30 anos, sempre que podia, que havia escondido a caderneta atrás do espelho
porque queria que eu encontrasse quando precisasse, não antes, que havia me dado o espelho sabendo que eu levaria junto, sem saber o que havia por trás. A última linha da carta dizia, gente, que emocionante. Vamos lá. A última linha da carta dizia, você nunca esteve sozinha, nem antes, nem agora, nem depois. Enfim. Ai, vamos lá, mulher. No dia seguinte, fui ao banco com a caderneta. Eram R$ 23.400. Exatamente o valor das minhas dívidas, com um pouco menos de R$ 200 sobrando. Não tenho explicação racional para como ela sabia. A carta havia sido escrita pela data no papel, 8 meses antes dela morrer. Antes da sociedade, antes das dívidas, antes de tudo. Mas o valor batia. Meu irmão Marcos, quando eu contei, ficou em silêncio por um bom longo. Ai, meus olhos estão cheios de água, calma aí. Ficou em silêncio por um longo tempo. Disse apenas, eu sempre soube de tudo antes da... Ela sempre soube de tudo antes da gente. Não vi o vulto de novo depois daquela noite. O cheiro de gardênia apareceu mais 2 vezes. Um no dia do meu aniversário, outro numa manhã de domingo. Sem motivo aparente. Nas 2 vezes, fui para o trabalho mais leve. Ainda não abri o vidro de perfume que está no meu armário. Acho que nem vou abrir nunca. Ele está lá para quando eu precisar lembrar do cheiro, que o cheiro é real. Que naquela madrugada não foi minha cabeça inventando. Hoje eu acredito no que minha mãe acreditava. Não porque eu queira, não porque seja confortante, embora seja, mas porque eu tenho uma caderneta de poupança com o nome dela e o meu, e uma carta com a letra dela, e o valor que não tem como ser coincidência. E porque eu conheço o calor daquele abraço por dentro. Já senti 2 vezes na vida, uma no hospital quando ela foi embora, uma no quarto quando ela voltou para me dizer que estava bem. Para mim, isso é prova suficiente. Renata, Belo Horizonte, Minas Gerais. Renata do céu, que relato, que relato. Nossa, gente, fiquei toda arrepiada. Que relato, gente. Surpreendente, surpreendente. Nossa, muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho. Muito obrigada por você permitir que outras pessoas conheçam a sua história, né? Muito obrigada, sem palavras. Eu não tenho nem o que comentar, né? Desse seu relato. Extremamente, assim, marcante. Muito marcante, tá? Fica bem, né? Porque você hoje já tem prova suficiente que sua mãe está bem, né? Segue sua passagem aqui na Terra e viva, viva, viva a sua experiência, viva a sua evolução e aproveite a sua passagem, né? Assim como todos nós temos que aproveitar a nossa passagem aqui na Terra em busca de evolução, tá bom? Renata, muito obrigada mesmo de coração, tá? Ó, obrigada para você que ficou até agora, né, nos relatos. Relato chocante, emocionante, marcante. Obrigada por tudo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece aí de conhecer as outras histórias que estão lá no canal do YouTube, tá? Comentar com todo respeito. E até o próximo relato.